Coloquei cenoura cozida na massa e olhem só que lindos que ficaram esses pães, gente. E ainda são recheados com frango e queijo. Querem aprender essa delícia? Então vem comigo e assiste o vídeo até o final. Para fazer esses pães com essa cor linda, eu tenho aqui 200 gramas de cenoura cozida, 2 colheres de sopa rasas de açúcar, um ovo, 1 colher de chá de sal, tô usando sal de ervas, por isso que ele é verdinho assim. 2 colheres de sopa cheias de azeite, meu azeite está temperado com açafrão, que vai reforçar ainda mais a cor desse pão. 200 ml de água morna. E aí eu vou bater esses ingredientes no liquidificador até triturar bem a cenoura. Sempre deixo aqui embaixo na descrição do vídeo as medidas certinhas de todos os ingredientes que eu utilizei, medida de xícara, de forma, tudo certinho para vocês. Enquanto esses ingredientes são misturados aqui no liquidificador, em outra vasilha eu misturei o fermento e a farinha de trigo. Coloquei aqui 500 gramas de farinha de trigo e 10 gramas de fermento biológico seco. Deixei separado aqui 100 gramas de farinha de trigo para ajudar na hora de sovar a massa. É muito importante você ter um pouco mais de farinha de trigo na hora de fazer pão sovado, viu, gente? Porque na hora de sovar ajuda bastante a ir adicionando mais farinha. E também, dependendo aí do tipo de farinha que você estiver utilizando, da marca, você pode precisar de mais ou de menos aqui nessa receita. Juntei a misturinha do liquidificador aqui com a farinha e o fermento. Por enquanto eu vou misturando aqui com a espátula mesmo, mas começou a pesar, aí é hora de pôr a mão na massa. E se você, assim como eu, ama fazer pão, aqui no canal tem várias receitinhas, viu, gente? Tem receitas de pão para quem tem preguiça de sovar massa, tem receitas de pão que nem precisa sovar, é tão fácil. Tá tudo organizado na playlist de pães. Vão lá conferir, vocês vão amar. Vou deixar o link aqui para vocês embaixo na descrição do vídeo. Começou a ficar difícil misturar com a espátula, então é hora de sovar a massa. Transferi aqui para minha mesa e vou fazer essa sova em 2 etapas, gente, porque assim fica menos cansativo. Primeiro, é só para misturar bem mesmo os ingredientes até a massa ficar lisinha. Então, vou sovar por 3 minutos. Sovar a massa é importante, mas o tempo de descanso é ainda mais importante para o desenvolvimento da massa, gente. Então, se você não tem tempo, não se preocupe em sovar a massa por 10, 20 minutos não, tá? Você pode trabalhar essa massa por pouco tempo e aí deixa ela descansar bastante para garantir uma fermentação perfeita. Viram como já tá lisinha? Já tá bem misturado aqui todos os ingredientes, não gruda mais na mão. Agora eu vou colocar no mesmo recipiente aqui que eu fiz a mistura da massa, vou cobrir com um paninho e deixar descansar por 30 minutos. Deixe aí no lugar mais abafadinho da sua cozinha. Eu gosto de colocar dentro do forno desligado, tá? E aí eu coloco uma panela de água quente do ladinho para reforçar aí a fermentação e ela crescer bem mais rápido. Viram como ela já tá mais fofinha após esse tempo de descanso? Já tá bem mais macia. Agora eu vou sovar por mais 3 minutos. Nessa etapa também não acrescento mais farinha, tá, gente? Já tá ótimo aqui de farinha, não vou colocar mais. Além dessa cor bonita, essa massa também fica bem macia, é bem fácil de trabalhar com ela, não fica dura nem seca, tá, gente? Vou deixar ela descansar por mais tempo agora, por uns 50 minutos mais ou menos, até ela crescer bastante. Dependendo aí do clima da sua região, pode demorar um pouco mais. Não se apegue ao tempo, se apegue à aparência da massa, tá? Esse é o recheio que eu vou utilizar aqui nos meus pães. Sobrou esse franguinho desfiado aqui de outra receita, ele tá bem temperadinho. Tem milho, tem palmito também, tá bem gostoso. Misturei aqui com mussarela. Pode usar qualquer recheio, tá, gente? Pode ser de calabresa, queijo, presunto, pode ser de salsicha, do que você preferir. Após o tempo de descanso aqui da minha massa, olhem só como ela já tá lindona, gente. Cresceu bastante, tá super fofinha. Agora eu vou dividir a minha massa, pesar, porque eu quero que fiquem os pãezinhos assim do mesmo tamanho. Mas se você não tem balança, não se preocupe, gente. Pode fazer em qualquer formato, qualquer tamanho. Não quer fazer pãezinhos recheados? Também não tem problema. Você pode fazer pão de forma aqui. Você divide a massa no meio e faz 2 pães. Vai ficar bom também. Dividi aqui minhas bolinhas de 80 gramas cada e abri com um rolo para poder rechear. Não tem rolo para abrir a massa, também não tem problema, gente. Você pode abrir até com a mão. Essa massa fica bem elástica, é bem fácil de trabalhar. Nunca congelei assim a massa crua, tá, gente?
Sempre me perguntam se pode congelar. Eu sempre congelo o pão depois de assado. Fechei o pão assim como se fosse um envelope, mas você pode enrolar também se preferir. Só feche bem essas dobrinhas, gente, para na hora que estiver assando, o seu pão não abrir e o recheio vazar. E claro, essa parte sempre fica para baixo, tá? Acabei deixando a minha massa fina demais, então na hora de abrir a sua, deixa um pouquinho mais grossa, tá? Para depois de assado não ficar parecendo um pastel. Coloquei 6 pães em cada forma, untada e enfarinhada, cobri com um paninho, deixei crescendo por mais uns 20 minutos, até ficarem assim, ó, grudadinhos. Pincelei uma gema de ovo peneirada em todos eles. Pode pincelar os pães também com azeite ou manteiga, se preferir. Decorei com gergelim e orégano e levei para assar. Assaram por 40 minutos, uso meu forno a 200 graus. E ficam assim, gente, lindos demais. Olha que cor maravilhosa. E se gostaram do vídeo de hoje, gente, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Beijos e até a próxima receitinha.